Olá! Vamos começar quebrando um mito hoje? Aquele de que comprar casa própria é algo só para quem ganha rios de dinheiro. A ideia aqui é justamente mostrar que com a estratégia certa, esse sonho pode estar muito mais perto da realidade do que se imagina. Eu sei, parece loucura. A gente olha o custo de vida tudo nas alturas e pensa, como o salário não seria o maior problema. Mas a verdade é que o dinheiro por si só não é o que realmente impede. E a gente vai entender o porquê. E aqui está talvez a chave de tudo. A questão não é tanto o quanto se ganha, mas o quão inteligente se é com o que já se tem. É basicamente trocar a força bruta financeira por pura estratégia. E acredite, isso muda completamente o jogo. Certo, vamos mergulhar fundo nisso. Porque a primeira barreira a ser derrubada não é a financeira, é a mental. É o famoso mito do salário. E olha, os números não mentem. Se a gente olhar os dados, uma parcela gigantesca das pessoas que financiam o imóvel no Brasil tem uma renda familiar exatamente nesta faixa aí, entre 1,5 e 3 salários mínimos. Exatamente a faixa que muita gente acredita ser impossível. Ou seja, não é a exceção, é praticamente a regra do mercado. Isso não acontece por acaso, viu? O nosso sistema de financiamento habitacional, com a Caixa Econômica Federal ali na linha de frente, foi todo construído para atender exatamente esse público. Existe uma estrutura inteira pronta para apoiar quem está nessa faixa de renda. Ok, agora que a mentalidade está no lugar certo, vamos para a ação. E como em qualquer construção, antes de subir as paredes, a gente precisa limpar o terreno. Chegou a hora da faxina financeira. Não, nome limpo é o começo de tudo. Isso é meio óbvio. Mas o segredo, o verdadeiro pulo do gato, está no item 2. Uma coisa que pouca gente sabe. Para o banco, um limite de cartão de crédito muito alto não é bom. É um risco. É visto como uma dívida esperando para acontecer. Então, reduzir esse limite antes de pedir o financiamento pode aumentar, e muito, as chances de aprovação. E a reserva de emergência? Bem, ela é o seu atestado de que as finanças estão sob controle. Essa frase aqui resume tudo perfeitamente. O banco não está muito interessado no sonho da casa com jardim. Ele quer saber se a conta fecha no fim do mês. A aprovação do crédito é pura matemática e percepção de segurança. E é exatamente essa segurança que a gente está construindo aqui, passo a passo. Terreno limpo, alicerce pronto. Agora vamos para a planta do projeto, a matemática por trás da aprovação. Como é que tudo isso vira número na prática? Essa é a regra de ouro de todo o processo, os 30%. É bom pensar nela como uma espécie de trava de segurança que protege todo mundo, o banco de um calote e, principalmente, protege a pessoa de assumir uma dívida que não vai conseguir pagar. Vamos traduzir isso em números para ficar bem claro. Imagina uma família com uma renda bruta de R$ 3.000 por mês. Pela regra, a parcela máxima que o banco vai liberar para o financiamento é de R$ 900. Simples assim. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas trava. Fica aquela pergunta, né? Peraí, como é que uma parcela de R$ 900 consegue comprar um imóvel que custa 200 mil? A conta parece que não fecha. Mas será que não fecha mesmo? É aqui que a mágica acontece. Não é uma coisa só, são 3 alavancas trabalhando juntas. A primeira é a parcela, que no nosso exemplo é de até R$ 900. A segunda é o FGTS, aquela poupança do tempo de trabalho, que pode ser usada para abater o valor da entrada. E a terceira, que é a peça mais poderosa de todas, os subsídios de programas como Minha Casa Minha Vida. Isso é basicamente um desconto que o governo dá, um dinheiro que não precisa ser pago de volta e que faz toda a diferença para a conta fechar no final. Com a matemática resolvida, a gente muda um pouco o foco. Agora a conversa é sobre estratégia. E para isso, é preciso mudar a forma de pensar sobre o que é, de fato, um primeiro imóvel. Essa ideia aqui é genial e pode destravar todo o processo. O primeiro imóvel não precisa ser e provavelmente não será a casa dos sonhos. Ele é o primeiro degrau de uma escada. Só de pensar dessa forma, já se tira um peso enorme das costas. A compra se transforma em um investimento inteligente e não numa decisão de vida ou morte. O raciocínio é o seguinte: em vez de queimar dinheiro com aluguel por anos, a pessoa congela o custo de moradia numa parcela fixa e, ao mesmo tempo, já começa a construir um patrimônio. Esse imóvel mais simples, o tal do primeiro degrau, tende a valorizar com o tempo e vai dar um impulso financeiro necessário para o próximo salto lá no futuro. Mas, e a entrada? Esse é sempre o grande fantasma, né? A boa notícia é que ela não precisa sair toda do bolso de uma vez. Ela é como um quebra-cabeça que a gente monta com o FGTS, com o subsídio do governo e muitas vezes parcelando uma parte direto com a construtora enquanto o imóvel ainda está na planta. Certo, o plano está traçado.
Mas agora vamos falar sobre as armadilhas, os detalhes que podem transformar o sonho em um pesadelo financeiro. Estes são os erros que, de jeito nenhum, podem ser cometidos. O primeiro erro fatal: ir até o talo. Usar todo o limite de crédito que o banco oferece. A gente sabe que a vida acontece. O carro quebra, alguém fica doente, a inflação sobe. Viver sem nenhuma folga no orçamento é a receita para o desastre e para começar a atrasar as parcelas. Segundo erro clássico, esquecer do que vem junto com a parcela do financiamento. O condomínio é o melhor exemplo. É uma despesa que nunca some e que, na verdade, só aumenta todo ano. É quase um aluguel fantasma que se paga para sempre, então ele precisa estar na conta desde o comecinho. Esse aqui pega muita gente de surpresa. Depois da euforia de ter o crédito aprovado, vem a dura realidade: os custos de documentação. São taxas de prefeitura, de cartório, que custam caro e precisam ser pagas à vista, em dinheiro. E o impacto disso não é pequeno, não. Como a gente pode ver aqui, somando o imposto e o cartório, estamos falando de algo entre 4% a 5% do valor do imóvel. Na nossa simulação de 200 mil, isso significa ter que desembolsar de 8 a 10 mil reais em dinheiro vivo. Assim, praticamente do nada, se não houver planejamento. E por último, talvez o erro mais perigoso de todos: comprar com o coração e não com a cabeça. É muito fácil se apaixonar pelo apartamento decorado e esquecer do que realmente importa. A decisão precisa ser fria, baseada em dados. A parcela cabe no orçamento, o bairro tem potencial de crescimento, a construtora é uma empresa sólida. E para terminar, fica uma reflexão. A gente falou muito sobre localização estratégica ser a chave, mas o que isso realmente vai significar em um mundo onde o trabalho remoto é cada vez mais comum? Será que morar perto do centro vai continuar sendo tão importante? Ou o jogo vai virar para bairros que oferecem mais qualidade de vida, mesmo que sejam mais distantes? O futuro do mercado imobiliário pode ser bem diferente do que a gente imagina hoje.